Queridos, ainda respirando missões, nós falaremos agora sobre missões, a urgência de fazermos missões, de cumprirmos a missão. Porque a palavra, o tema da nossa campanha, missão, como é que é? Missões ou missão? Chamado para todos. E nós estamos vendo que os tempos estão corridos e que a vinda do Senhor Jesus está mais perto do que a gente imagina. E por isso a urgência da missão, a urgência de nós cumprirmos a ordenança de Cristo Jesus, de levar o Evangelho àqueles que ainda não foram convencidos a declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E o tema da nossa reflexão, da nossa mensagem nesta noite, a Igreja de Jesus Cristo e o seu valor para este mundo. Qual é o valor da igreja para o mundo em que nós vivemos? Que valor nós temos para este mundo? Ou você é a igreja simplesmente para desfrutar das promessas de Cristo? Claro que não. A Bíblia Sagrada, ela nos mostra quão a igreja é importante nesses dias. Abram suas Bíblias, Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Sentados, reverentemente ouçam a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Leio e os irmãos atentem para a leitura que diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim alumia todos os que estão em casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, ao seu Pai que está nos céus. Amém? Nós estamos vivendo, meus queridos, em um mundo marcado pela violência, em um mundo marcado pela desesperança, que é o que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Um mundo marcado pelo individualismo, cada um buscando os seus próprios interesses. E nós estamos vendo claramente, cada vez mais, um relativismo moral, onde o que era imoral tornou-se moral. Ou a moralidade está para cada um de acordo com o que você entende o que é moral. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, porém, declara que nós estamos vivendo um período de inversão de valores, onde o que era moral passou a ser imoral, e o que era imoral passou a ser moral.
Em meio a essas realidades, Deus deixou a sua igreja aqui na terra com uma missão. E esta missão, ela é indispensável para o mundo que nós estamos vivendo hoje. A igreja não é apenas um prédio ou uma instituição religiosa. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Ela é formada por pessoas transformadas pelo sangue de Jesus. A igreja é formada de pessoas imperfeitas, que procura cumprir a missão de um Deus perfeito. Nós, a igreja do Senhor nesse tempo, somos chamados para esse tempo, para cumprirmos esta missão, levando pessoas ao convencimento de que eles precisam de Jesus. Há só um caminho que pode levá-los à esperança. Sem Cristo não há esperança. E a igreja, ela tem essa importância para o mundo hoje. A igreja, ela tem essa importância para as pessoas que nos cercam. E se nós não fizermos esta obra ordenada por Cristo, nós não servimos para nada nesse tempo. Porque o Senhor mesmo declara nesse texto de Mateus capítulo 5, se o sal perder o seu sabor, não pode ser recuperado. Só pode ser jogado fora e ser pisoteado pelos homens. A luz, ela não pode ser acesa e colocada debaixo de uma vasilha. Ela tem a sua necessidade, que é alumiar os que estão nas trevas. E nós somos chamados de luz para este mundo. Nós somos a luz do mundo, nós somos a esperança para dar esperança ao mundo, para dar sentido à vida de muitos. A igreja tem o seu valor, e o Senhor Jesus Cristo declara que seus discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. Isso significa que a igreja do Senhor possui um valor incomparável. Pois Deus usa a sua igreja para preservar o reino de Deus, os valores do reino de Deus. A igreja é usada por Deus não somente para preservar os valores do reino de Deus, mas para anunciar a salvação e revelar Cristo àqueles a quem ainda não declarou como Senhor e Salvador. Não conhece o suficiente para confiar as suas vidas nas mãos de Jesus. E a igreja do Senhor, que é convocada por Deus, está aqui na Escritura Sagrada, para convencermos o mundo, para trazermos o mundo a entender que só Jesus Cristo pode dar sentido à vida. A igreja, ela tem o valor porque ela anuncia a esperança do Evangelho. O maior tesouro que a igreja possui é a mensagem de salvação através de Cristo Jesus. É o maior tesouro que nós temos. Nós não podemos escondê-lo. Nós temos que usá-lo para que o mundo seja transformado. E isto significa que a igreja, ela possui um valor incomparável. Valor este que nós precisamos mostrar ao mundo. Em um mundo sem esperança, a igreja, ela proclama que há perdão, há reconciliação com Deus, e que não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há pecador que Jesus Cristo não ame. Não há pecador que ele não foi à cruz pelos seus pecados. Nós temos sido o instrumento para levar esperança àqueles que nos cercam. Nós temos cumprido esta missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu, de dar esperança aos que estão ao nosso redor. Em segundo lugar, a igreja, ela tem o seu valor porque influencia o mundo com uma vida santa. A igreja precisa ser exemplo.
A igreja ela precisa apresentar Jesus através do seu comportamento, através da unidade da igreja, através de nós refletirmos a imagem de Cristo Jesus. Desculpe. Jesus ele disse que nós seríamos os seus discípulos. Ele disse que nós seríamos o sal e luz. O sal preserva, a luz dissipa as trevas. Aqueles que não estão ainda com suas vidas confiadas às mãos de Jesus Cristo, estão na escuridão. E precisa da luz, para que eles vejam o caminho da salvação que é Jesus. Mais do que discípulos, ou mais do que discurso, melhor dizendo, o mundo precisa ver Cristo através das nossas vidas. Mais do que palavras, nós precisamos sermos exemplos, aonde quer que nós estivermos, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola. Precisamos ser luz porque, meus amados, em muitos ambientes de trabalho, as trevas têm tomado conta. As trevas têm tido mais espaço do que a luz. Nós estamos nesses lugares, mas às vezes parecemos agentes secretos. Mas as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que vivem em trevas, elas são mais corajosas do que nós. Elas não têm medo de falar dos seus pecados e falar com orgulho do que fazem. E nós que temos a esperança, e nós que somos a esperança do mundo, nós temos medo de falar da verdade. E a nossa vida tem refletido Cristo a ponto de influenciarmos positivamente a nossa família, nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, nossos colegas de escola. Amados, a faculdade, as universidades são lugares onde as trevas têm estado cada vez mais forte. Mas nós temos que começar isso em casa. Temos que começar a apresentar Jesus através da nossa vida, no nosso lar. A igreja ela tem o seu valor porque glorifica a Deus por meio das nossas obras. Apesar das obras não salvarem e nem ajudam na salvação, elas são necessárias para nós apresentarmos aquele que nos confiou a boa obra. O próprio Cristo declara: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Nossas obras podem não nos salvar, mas pode levar pessoas que nos cercam e que veem as nossas obras serem salvas. Porque através das nossas boas obras, eles veem Cristo em nós e são convencidos de que Cristo pode transformar vidas, porque Ele transformou a nossa. E somos nós a esperança deste mundo. As boas obras, embora elas não salvando, mas revelam a transformação produzida pelo Evangelho. O que o Evangelho pode fazer na vida de um pecador. Quando a igreja serve, ama, acolhe, discipula e cuida das pessoas, o nome do nosso Deus é glorificado. Nós não podemos
ter a desculpa de que nossos afazeres são demais, ao ponto de nós não termos tempo para cuidarmos de pessoas. Nós não podemos colocar culpa na nossa pouco tempo e não fazermos o que o Senhor Jesus Cristo nos confiou. As nossas atitudes têm levado as pessoas a reconhecerem a presença de Deus em nós, a presença do Filho de Deus, de Jesus Cristo em nossas vidas. A Igreja de Jesus Cristo continua sendo a esperança do mundo, desde o começo, desde a sua criação. Ela continua sendo a esperança do mundo. Não por causa da sua força humana, mas por causa do poder de Deus que habita em nós. Pois em Atos 1:8, como é que diz? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Senhor está em nós para transformar o mundo. E o mundo está do jeito que está porque nós estamos falhando. O mundo está cheio de violência. O mundo está numa depravação moral sem comparação. Parece que o mundo nunca esteve tão imoral quanto está agora. O mundo nunca esteve tão corrupto quanto está agora. E a igreja mais do que nunca precisa despertar. Como o pastor Neirões estava dizendo, precisamos orar mais pelas nossas igrejas. Precisamos orar mais pela nossa vida. Porque nós somos a igreja. Se eu não estou fazendo a obra de Cristo, eu estou precisando orar mais por mim mesmo, para que vejam Cristo em mim. Eu sou a testemunha de Cristo aqui neste mundo. Você é a testemunha de Cristo aqui neste mundo para levar o Evangelho de Cristo aonde nós estivermos. Lá é o nosso campo missionário. Aonde nós estivermos, lá é o lugar onde tem vidas para ser transformada. Cada crente faz parte desta missão. Como diz o nosso tema, a missão é de todos. O chamado é de todos. Assim como a missão é de todos. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos deu a responsabilidade. E Ele não somente nos deu a responsabilidade, Ele nos deu a ferramenta adequada, que é o Espírito Santo de Deus. Então o poder nós temos toda a autoridade, como discípulos de Jesus, de levarmos o Evangelho àqueles que necessitam. Deus nos chamou para sermos sal, para preservarmos a luz neste mundo, para preservarmos o reino de Deus, do jeito que Cristo Jesus trouxe dos céus. Há muitos religiosos querendo modificar até a Bíblia Sagrada, querendo reformular a Bíblia Sagrada. E nós que conhecemos ela, precisamos preservá-la como Igreja de Cristo Jesus. Cada um de nós temos esta responsabilidade. Nós precisamos alumiar este mundo que vive em trevas. Às vezes há pessoas perto de nós. E como é que alguém perto da luz vive em trevas? Como? A menos que esta luz não esteja alumiando. A menos que esta luz esteja ofuscada. Que não seja apenas frequentadores de igreja. Não sejamos simplesmente um clube social. Mas alguém que tem no coração a responsabilidade de que temos uma missão, e dada por Deus. Não é dada por homens, é dada pelo próprio Deus. Mas que sejamos verdadeiros discípulos, comprometidos com a missão de Jesus. O mundo precisa ver uma igreja que ama. O mundo precisa ver em nós uma igreja que serve.
Uma igreja que evangeliza e vive para a glória de Deus e não para nós mesmos. E para encerrarmos, nós precisamos, a partir do momento em que nós entendemos que temos essa responsabilidade, iniciarmos esta missão. Não deixar para depois, não vamos deixar para começarmos isto no aniversário da igreja, não. É agora. É o tempo que nós estamos vivendo agora, não marcar para amanhã ou para depois qualquer compromisso que nós temos com Deus ou qualquer responsabilidade com a missão que Ele nos confiou. Estamos em campanha de missões regionais. Nós podemos participar orando, podemos participar ofertando e podemos participar indo. Meus amados, ainda há 7 municípios no sul do Piauí que não tem uma igreja batista. Sabe por quê? Porque não tem obreiro. Nós tivemos como a campanha de plantarmos em cada município do sul do Piauí uma igreja. Nós não conseguimos plantar em cada município uma igreja, porque nós não tivemos obreiro suficiente para ficar nestas frentes missionárias. Tinha sustento, houve igreja que se colocou à disposição para adotar, mas não tínhamos obreiro. O que nós fizemos? Tivemos que trazer obreiros da Assembleia de Deus. Vamos plantar uma igreja batista com obreiro da Assembleia de Deus. Não deu certo. Plantamos igreja Assembleia de Deus. Continuou o município sem igreja batista. Porque cada vez menos temos missionários batistas disponíveis. Quando Cristo esteve aqui na terra, olhou para o campo missionário e viu que o campo estava branco para a ceifa, o que ele disse? A seara é grande e poucos são os... E o que ele pediu que a igreja fizesse? Orai para o Senhor, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Parece que a igreja não está orando para que Deus mande trabalhadores, porque cada vez está menos. Nosso seminário, cada vez menos alunos. E as igrejas clamando para que haja missionários para a plantação de igrejas. Então, que não somente ofertemos, oremos para que o Senhor levante obreiros para a sua seara, para que haja obreiro suficiente para a seara do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos nos comprometermos mais. A igreja tem se comprometido, mas ainda é pouco diante daquilo que o mundo precisa. É muito pouco. Nós temos pessoas comprometidas com o Evangelho, mas ainda precisamos nos comprometermos mais ainda, porque há tantas pessoas caminhando a passos largos para o inferno. E o Senhor cobrará de nós a responsabilidade desses. Pai, graças te damos. Te agradecemos pela responsabilidade que o Senhor nos confiou. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta vidas para se colocarem à disposição do Senhor para a obra missionária, para a plantação de igrejas. Nós temos visto obreiros se levantarem para pastorear igrejas, mas para a plantação de igrejas são poucos. E nós clamamos, ó Deus, que o Senhor levante obreiros para começarmos igrejas aonde não tem. Nós temos ainda 7 municípios no sul do Piauí sem um trabalho batista. E nós queremos alcançar cada município, ó Deus. Que o Senhor desperte o teu povo. Levanta missionários para essa obra. Que a tua igreja ore mais, suplicando ao Senhor que o teu Espírito Santo toque o coração
de homens e mulheres para se dedicarem à obra missionária, Pai. O nosso seminário está fazendo 44 anos esse ano. E nós rogamos pelo seminário, rogamos pelos alunos do seminário, que o Senhor esteja cada dia dando a eles a visão da necessidade que o Teu reino tem aqui na terra. Nós te louvamos, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. E nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém.